Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para os da noite. Meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para um outro Ponderando com Caju, como sempre para tratarmos de economia, de finanças pessoais e de gestão. Nós vamos dar sequência agora nesse nosso novo trabalho, tratando de um assunto que, de uma certa forma, continua o do nosso trabalho número 60, que foi a respeito do crescimento econômico e emprego. Hoje nós vamos continuar com o tema do crescimento, continuar falando a respeito dele, porque é o que o país precisa e que nós precisamos, para que o país volte a crescer. Porém, nós vamos acrescentar a microempresa, crescimento e microempresa. Esse é o nosso tema, o nosso título geral. Mas, dentro desse título, nós sempre temos uma pergunta, que é uma chamada pergunta metodológica, que orienta o nosso raciocínio e o nosso conteúdo. Essa pergunta dá um rumo para aquilo que nós vamos responder. E que pergunta é essa? Dessa vez eu não escrevi aqui na nossa luzinha mimosa, né? Porque não tem nem mais espaço na luzinha. Então, essa pergunta eu vou formular para vocês que eu já escrevi na tela do meu computador. Essa pergunta é a seguinte, lendo para vocês. Quanto que a microempresa contribui para o crescimento econômico? Essa é a pergunta. Daí nós vamos respondendo isso e daí estabelecer os limites dessa contribuição ao crescimento e daí ver se essa contribuição ela é suficiente para que esse crescimento volte e a gente saia do desemprego, dessa situação de penúria e desgraça social que nós estamos vivendo, se a gente consegue fazer isso e se está faltando algo, o que é que teria que ser feito, tá? Bom, então nós vamos, então é isso. Então mais uma vez repetindo a pergunta: quanto a microempresa contribui para o crescimento econômico e até onde vai esse limite, tá? Ótimo. Então primeiro, não se assustem muito com essa quantia de números que eu coloquei aqui, que nós vamos explicar isso. Primeiro, vamos ao conceito básico da economia, de contas nacionais, que é o conceito de PIB, que é a produção interna bruta, tudo que o país produz internamente em termos de produtos finais. Esse PIB ele é medido em termos de valor. E o nosso PIB atualmente, ele tem, em termos de valor monetário, soma 7,4 trilhões de reais. Nós estamos nessa escala de 7,4 trilhões. E esse PIB, portanto, ele tem uma produção, ele é produzido em setores, que são os setores de agricultura e pecuária, os setores de indústria e os setores de serviços. São os três grandes setores da economia brasileira e de qualquer economia desse planeta. São esses três. O que vai variar são as composições de uma economia para outra. Então, no caso da nossa economia aqui, em termos de valor, 26% da nossa economia, do PIB, vem da agroindústria, ou melhor dizendo, da agropecuária. E, porém, esse setor ele está com uma ligação muito forte com as exportações, porque dentro da nossa agroindústria, da nossa agropecuária, há uma parcela substancial, aquela que dá mais lucro, que é voltada para o mercado externo. Portanto, que a demanda está lá fora e não aqui dentro. E também essa agropecuária, ela também tem um setor dedicado à agricultura interna, que é a agricultura familiar, que produz alimentos para a nossa mesa. Embora
essa agricultura que é voltada para o exterior e essa agricultura que é familiar, essa agricultura interna, que é voltada para o mercado interno, as duas se comunicam. As duas têm uma relação de uma com a outra. Eu posso dar um exemplo muito rápido, que é o seguinte. Por exemplo, nós vamos no mercado e compramos frango. Mas o frango precisa ser alimentado com alguma coisa. É com o quê? Com farelo de soja e com milho. E tanto a soja quanto o milho, eles também, além de terem uma produção para o mercado interno, também tem uma parte altamente relevante que vai para fora. Então veja, isso aqui é um setor, portanto, que tem uma ligação dupla, né? Com o exterior e internamente. E ele é responsável por 26% do valor. Quer dizer, se a gente colocar um PIB de R$ 100, vamos supor, R$ 26 vão vir da agropecuária. Depois vem a indústria. A indústria leva 14%. 14%. Essa é a indústria. Pequena, média e grande. E tem e essa indústria é dividida em dois grandes grupos. A indústria de transformação, que serve para produzir até isso aqui, que é o meu lápis e essa borrachinha. Essa é a indústria de transformação. E a indústria extrativa. Por exemplo, extrativo de petróleo, extrativo de minério de ferro, extrativo de calcário, extrativo de bauxita. Bauxita é matéria-prima do alumínio. Essa é a indústria extrativa. E depois, o restante é a indústria de transformação, que vai produzir daí até a lousinha aqui onde eu escrevo sempre, né? O computador que eu sempre estou consultando e assim por diante. Tá? E aqui o setor de serviços. O setor de serviços é o que vai prestar na área de saúde, de educação, de justiça, de segurança. Além de serviços como, por exemplo, você leva o automóvel no mecânico. E o mecânico vai consertar o teu automóvel, vai fazer uma revisão. Ele não vai produzir, por exemplo, um automóvel novo ou uma peça. Não. Mas ele vai produzir um conserto, uma regulagem, que é importante. Isso é setor de serviços. Já, por exemplo, se você mandar fazer um portão de ferro, por exemplo, para a tua casa, um portão, digamos, eletrônico que você possa fazer, ou um portão de ferro, é uma serralheria. Já a serralheria não parece, mas ela é uma fabriquinha. Ela é uma metalúrgica. Uma metalúrgica pequena, mas é. Tudo bem. E isso é em termos de... Então, o setor de serviços é que gera 80% do valor do PIB. Então, quer dizer, se nós tivermos um PIB de R$ 100, 26% é da agroindústria, 14%, R$ 14 é da indústria, e R$ 80 é dos serviços. É assim que se distribui. E aqui, do lado, nessa outra coluninha que eu estou montando para vocês, é o quê? É a geração de emprego, que é corrente. A agropecuária, ela gera 5% do total do emprego. Veja. Por quê? Porque essa agroindústria, por exemplo, essa agropecuária, ela é altamente mecanizada. Já a agricultura familiar, ela é menos. Emprega muito mais mão de obra, mas no conjunto, no total, a geração de mão de obra que nós vamos ter aqui é de 5%. Depois nós temos aqui a indústria, que gera mais ou menos 15% do emprego. E daí, novamente, o setor de serviços, que vai gerar uns 80%, mais ou menos lidando com números redondos. Então, quer dizer o seguinte, que o setor que tem muito peso aqui na geração de valor e de emprego é o setor de serviços e, em segundo, da indústria. Então, todas as vezes que a gente vê, escuta no Jornal Nacional, que são estatísticas que eles estão reproduzindo do IBGE, que falam que o país está crescendo, esse crescimento está profundamente concentrado em termos de valor nessa agropecuária aqui, ó, que daí a gente não vê.
porque ela está voltada principalmente para fora, para o exterior, que é o que dá mais lucro. Tá? Ótimo, muito bem. E qual é a importância, portanto, dessa microempresa? É que essa microempresa, ela está concentrada, vai estar concentrada no setor de serviços, na indústria, e também pode existir aqui na agropecuária. Se você tem, por exemplo, uma pequena propriedade que produz hortaliças, que produz alface, não deixa de ser, ela é uma microempresa. Mas o que nós estamos olhando aqui é principalmente o quê? Essa microempresa que está, no caso do setor industrial, pode ser uma serralheria, como eu disse para vocês, ela pode ser uma produtora, por exemplo, como é que eu digo, de janelas, de esquadrias, por exemplo, microempresa que está no setor da indústria e de construção civil, né? E aqui no setor de serviços nós vamos ter uma quantidade enorme de microempresas, por exemplo, serviço de restaurante, um dentista, médicos que vão oferecer. Nós podemos ter, portanto, esses setores, a educação, as escolas. Então, aqui é um setor muito grande, tanto na geração de valor, quanto na geração de emprego. Então, essa é a conformação geral da economia. E hoje, no mundo inteiro, não só no Brasil, passando pela China como nos Estados Unidos, o peso maior é dos serviços, depois vem a indústria e, dependendo de país para país, é a agricultura, dependendo das condições e do nível tecnológico que tem, dependendo da geografia e da natureza. Tá? Ótimo, muito bem. Mas isso é um panorama geral. Como é que esse PIB, por exemplo, relacionado a esses três fatores aqui, ele se comportou? Por exemplo, em 2019, nós ainda estávamos sem a pandemia. E em 2020 nós entramos na pandemia e nós vamos ter uma queda muito grande nesse PIB. E ele vai cair no total, no ano de 2020, 4,1%. Vejam, cair, portanto, é negativo. E do segundo semestre de 2020 para cá, começa uma recuperação, mas que não volta ao patamar de 2019 ainda. Por exemplo, até agora, vejam só, prestem atenção nesse número. Em 2020 nós tivemos um PIB que cresceu, melhor, decresceu, menos 4,1%. Até agora, em 2028, esse PIB ainda tem um declínio de 3,8%. Quer dizer, é menos que o 4,1%. Quer dizer que o país está se recuperando ainda. Mas até 2021, por exemplo, até terminar, pode ser que a gente vai ficar ainda no patamar do que nós éramos em 2019, pouco antes da pandemia. E em 2019, quanto é que o PIB tinha crescido? 1,1%, que é uma medida muito próximo do crescimento populacional. Lembra que eu troquei nesse assunto? Quanto é que o PIB tem que crescer no mínimo? Percentualmente. Tem que crescer no mínimo a base da sua população. Se o PIB, por exemplo, cresce 0,7%, ou melhor dizendo, se a população cresce 0,7%, 0,7%, quanto que o PIB tem que crescer no mínimo dos mínimos dos mínimos? 0,7%. É daí para mais. O que não quer dizer que vai ter emprego para todo mundo ainda. Não significa necessariamente isso. Tá? Muito bem. Ótimo. Então, mesmo que a gente termine 2021 ainda crescendo, nós podemos chegar ao patamar do que nós estávamos antes da pandemia, portanto, ainda no ano de 2019. E isso vai ser ainda um crescimento ainda muito pequeno, porque nós estamos em recuperação.
E se nós estamos podendo fazer isso, é eminentemente 90, mais do que isso, 95%, isso é 95, 90% disso, se deve ao quê? À vacinação. Porque como se trata de um vírus não tem remédio para ele. O remédio do vírus é a vacina. Os outros remédios que se falam aí, nos quais há uma enorme polêmica a respeito, né, são para evitar as infecções que são decorrentes do vírus, infecções, inflamações, mas o vírus em si se combate como? Com vacina. Desde quando o homem sabe isso? Desde 1796, quando foi descoberta a primeira vacina pelo médico inglês Dr. Edward Jenner. A primeira vacina contra a varíola. Tá? Então foi lá. Então esse conhecimento já se sabe. Né? O problema é, como se diz, é que o Covid 2019, porque ele foi descoberto em 2019, é um vírus novo. Né? Novo, que passa dos animais para os homens, como já aconteceu isso em outras ocasiões. Eu já falei isso, como aconteceu, por exemplo, em 2018. Existem as ficções científicas, né, que ele foi produzido em laboratório, isso aí, né? Mas isso é história em quadrinhos, são as histórias em quadrinhos que ainda se contam para meter medo e para encontrar alguém para botar a culpa, que é inútil, né? Botar a culpa na China, por exemplo, né? Porque ela é culpada, embora tenha tido uma origem por lá, mas quem manda nisso é a própria natureza. Né? Essa não vai ser a primeira vez que a humanidade passou por isso. Nós já passamos por situações muito mais graves em termos de mortandade. Hoje é menor porque o nível de conhecimento nosso é muito maior. Muito bem. Então nós chegamos aqui a 2019, recuperando, olha, desceu, subiu e empatamos aqui com 2019. Então veja, o que é esses amarelinho aqui? Principalmente esse amarelinho aqui, é que se nós estivermos ainda com o mesmo nível de 2019, nós estamos com um desemprego ainda muitíssimo alto e uma subutilização também muito alta. Qual é o nosso nível de desemprego agora, que eu sempre estou lendo, né, as coisas do IBGE, que é a melhor instituição para isso. É a melhor de todas. Porque é a pesquisa básica, quem faz é ele, né? É a principal instituição de medição do país. Muito bem. O nível de desemprego atual está em 14%. São as pessoas que não têm emprego mesmo. E a subutilização, o que é? É o trabalho precário, é quem está fazendo o bico. É quando a gente vai de carro para o centro da cidade, para no sinaleiro, e aparece uma pessoa, os meninos, uma senhora, um senhor, um menininho, uma menininha, colocando balinha no retrovisor para vender. Isso aí que é subutilização, um termo bonito para dizer bico, para dizer trabalho precário. E isso está em 30%. Isso nas medições oficiais do IBGE. Talvez, na realidade, tanto o desemprego quanto a subutilização possam ser maiores. Muito bem. E o que a microempresa tem a ver com isso? Porque a microempresa, ela é a principal geradora de emprego no país. É ela. A grande indústria, a grande empresa, ela gera produção em grande escala, como um resultado da evolução do próprio capitalismo, desde o início lá na Revolução Industrial. Então, a grande indústria, a grande empresa é isso. É tamanho, é volume de produção e alta tecnologia, que às vezes ela mesma pode produzir e trazer de fora, ou até produzir aqui dentro. Né? O Brasil tem indústria brasileira, por exemplo, que é capaz de produzir coisas dele aqui? Tem. É uma raridade, mas tem. Uma delas é a Embraer, que é uma empresa que produz aviões. E é tecnologia nossa, orgulho nosso. É a Embraer. Aí já é uma
Uma exceção, né? É uma exceção. E a microempresa, o que é? Ela é grande e responsável pela geração de emprego. Aí a gente vai ver os restaurantes, farmácias, lojinhas pequenas, de todo o tipo. É aí que está o emprego maciço que vai para a população. Então, ela é muito importante para isso, essa microempresa. Ótimo. Mas daqui, como eu falei para vocês, se em 2020 a gente cai tudo isso, depois a gente começa a se recuperar em 2021, e se no final de 2021 nós vamos estar muito parecido com o que era o ano de 2019. Então quer dizer que falta um tanto aqui muito grande para a gente voltar a crescer em 2022, que a gente precisa recuperar. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós temos um quadro diferente aí, que é o seguinte: foi aprovada, por exemplo, uma reforma trabalhista que precarizou o trabalho, levou à terceirização, reduziu os custos de mão de obra e que tratou praticamente os trabalhadores como se fosse um custo. E é o trabalhador que faz movimentar esse PIB aqui, porque é ele que compra. É com o salário dele que vem as compras. E, ao ser tratado dessa maneira, nós vamos ter o quê? Uma demanda insuficiente. E mais isso, houve também uma reforma presidenciária que cortou benefícios dos mais pobres. Um sujeito, por exemplo, que podia trabalhar, pode trabalhar, né? Mas tem câncer. Tá? Ainda pode trabalhar, embora tenha isso. Isso aí, esses benefícios de auxílio-doença foram tirados, em muitos casos. Então, e isso não é um alarde que eu estou fazendo. Eu tenho conhecimento de pessoas que perderam esse auxílio, estão agora, muitas vezes, pelas ruas pedindo esmola. Né? E isso é um fato acontecido no país. E o que acontece isso quando a gente tem um menor nível de consumo? Se a gente tem um menor nível de consumo, a gente vai ter um menor nível de crescimento. Porque a indústria, porque as empresas de serviços, porque a mesma agricultura precisa ter para quem vender. E para ter para quem vender é preciso que haja salário. E as novas contratações das pessoas, da força de trabalho, com valores menores, em média menores. Hoje, por exemplo, a contratação média, que eu mais ou menos tenho investigado, está em torno de R$ 1.500. R$ 1.500 é um salário que vai dar para comer. E um pouco mais, porque vejam vocês que se você vai comer, pelo menos você vai deixar no supermercado 600, 800 reais. Você pode deixar lá. Vejam só, para uma família. Né? Então, olhem, então vão ser salários feitos para comer. Então, quer dizer que para essa indústria se expandir, tanto a microempresa também, porque ela é muito importante, não tem ainda demanda. E aí que eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o que vai ser necessário fazer? Aí, ó, então vejam, eu coloquei aqui, escrevi demanda, porque demanda, para ter demanda, é preciso que haja consumo. É preciso que haja uma instituição que consiga promover essa demanda e gerando emprego. E quem é essa instituição? É o Estado. Porque o Estado, em última instância, tem a Casa da Moeda. E ele pode fazer um planejamento de tal forma que consiga promover essa geração de emprego. E quando ele gera um emprego, gera uma cadeia de pagamentos. Que aquele que recebe vai precisar gastar no mercado, vai precisar gastar na farmácia.
e no mercado, aquele que recebe no mercado, daí vai comprar em outro lugar, o que recebe na farmácia vai comprar em outro lugar, e vai gerando esses efeitos em cadeia. Sim, mas qual é então um desses programas que esse Estado poderia fazer, começando pelo mais simples e mais fácil de ser mobilizado? É a construção civil. Em qual ramo? Em qual aspecto principal que podia ser direcionado? Por exemplo, no Brasil, nós ainda não temos serviço de água e esgoto para toda a população. Ainda nós não temos. Esgoto, por exemplo, ainda é o que mais falta. Curitiba, que é uma cidade famosa, da onde que eu estou falando, né? Uma cidade dita, europeia, uma cidade até muito pretensiosa, né? Essa cidade, metade ainda não tem ainda tratamento de esgoto. E para você fazer esgoto, movimenta microempresas, pequenas empresas que podem fazer isso em contratos, que isso pode ser proporcionado por uma ação de planejamento estatal, de Estado. Então, essa é uma instituição, a instituição Estado, governo, é importantíssima para a gente promover essa demanda que está faltando, de tal forma que daí você expanda o crescimento econômico, expanda esse PIB, e a gente vai saindo dessa situação de desastre que nós estamos vivendo agora. Mas daí tem que ser um governo planejador, que apoie esse crescimento econômico, porque quando ele planeja, ele não vai contra o mercado, ele vai a favor do mercado. Porque o mercado sozinho, em si, o que ele faz? Ele faz competição e redução de custo. E uma redução de custo é até o salário. Então, ele sozinho em si pode puxar esse crescimento, ao invés de para cima, para baixo. E esse Estado ele entra como uma compensação, gerando demanda efetiva, de tal forma que, nesses planos que ele possa fazer, possa incorporar muitas empresas e essas empresas darem partida a um processo de crescimento. E por isso que eu falei essa questão de água e esgoto, porque movimenta construção civil, não é alta tecnologia e é uma das maiores necessidades do país e se encaixa com saúde pública. E aí que essa microempresa pode ter um papel extraordinário junto com o planejamento do Estado para sair da crise. E isso que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade. Não é. O Brasil já fez isso e tem capacidade de fazer novamente. Quem vai fazer? Boa pergunta. Porque em 2021 nós vamos estar ainda parecidos, no final de 2021, com o que nós estávamos em 2019, quem sabe um pouquinho melhor. Portanto, ainda com taxas elevadíssimas ainda de desemprego e de subutilização, que é o trabalho precário, como eu falei para vocês. Então, essa microempresa, ela tem um papel importantíssimo nessa geração de emprego no setor de serviços, na construção civil. Então, e esse é um setor que pode mobilizar o país, além de um apoio muito grande à agricultura familiar. Tudo isso é direção de Estado, tudo isso são estudos que já tem pronto, eu tenho certeza absoluta que tem no Ministério da Agricultura, que tem em outras instituições privadas que podem ser colocadas em prática, porém, com um outro tipo de governo, porque com um governo que despreza a vida humana, é impossível. Um governo, uma gestão que tem desprezo, que faz pouco caso dos seus concidadãos, é impossível a gente sair e se superar desse estado de coisas. Meus queridos e minhas queridas,
Eu acredito que dei o meu recado, né? Espero não trouxe isso para deprimir ninguém, né? Claro, de forma alguma. É que nós temos as condições para fazer uma arrancada e voltar. Nós temos, né? Temos os meios para isso, direcionando novamente a produção. Mas essas coisas não dependem apenas da vontade de um, né? Vai ser todo o país que vai entrar num grande debate em 2022 a respeito desses novos rumos a serem trilhados. Meus queridos e minhas queridas, quem gostou, dê o seu like, porque o nosso trabalho é a nossa caminhada, não tem fim. Né? Acredito eu que vai ser muitos e muitos anos ainda. Até uma próxima vez e se cuidem, meus queridos e minhas queridas. Se cuidem. Até a próxima ocasião. Tchau.